Boa noite a todos e a todas. Damos início a mais um dia do nosso terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, que tem o tema Direito Público e os novos cenários pós-pandemia. Esse evento é organizado pela Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso, vinculada à Promate, com a parceria da OAB de Mato Grosso e da Esmages. Antes da gente dar início ao evento, eu queria dar só dois recados. Nós temos recebido alguns e-mails do pessoal dizendo que não está conseguindo acessar, que não recebeu o e-mail com o link para acessar o dia X. Pessoal, o link é sempre o mesmo, é o único. Então, quando você faz a sua inscrição, você recebe um link de acesso, e esse link você pode usar para entrar qualquer dia do evento. A gente costuma reenviar o link todos os dias apenas para ficar mais fácil para localizar na caixa de entrada do e-mail de vocês. Mas se você não recebeu algum dia, você pode entrar com o link original. E o outro recado é que algumas pessoas que têm perguntado se a gente vai disponibilizar as aulas porque perdeu algum dia e quer assistir. Aqueles professores que autorizarem, a gente vai disponibilizar no YouTube do Centro de Estudos da PGE. Então, alguns que já autorizaram, nós já estamos alimentando o YouTube do Centro de Estudos da PGE de Mato Grosso, então é só ficar acompanhando por lá. Quero agradecer também aqui muito a presença da doutora Daniele Cavalari, que está representando a OAB, e também muita presença da doutora Melissa Castelo, dizer que é uma grande honra recebê-la na nossa escola. Como eu lhe disse, o seu nome foi muito pedido por colegas que estiveram presentes no evento de procuradorias fiscais, e é uma alegria que a gente possa permitir que outros colegas que não puderam estar lá no presencial possam ter a sua palestra, ouvir a sua palestra. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e para apresentá-la mais propriamente, eu vou convidar a doutora Daniele Cavalari Rezende, que é advogada, especialista em direito tributário pela EBET, sócia fundadora do escritório Cavalari Rezende Advogados Associados, conselheira estadual da OAB de Mato Grosso e membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Passo a palavra a você, doutora Daniele. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estou aqui representando a OAB e nessa representação ali dos advogados privados que estão no âmbito privado, é uma honra estar participando com a doutora Juliana, ao lado da nossa palestrante de hoje, a doutora Melissa, que tem um currículo brilhante, né, que dispensaria apresentações maiores. Aí, nesse sentido, eu vou dar sequência. Doutora Juliana, até para a gente esclarecer, eu falo do currículo da doutora Melissa, né? Então, vamos lá. Então, a doutora Melissa Castelo, ela é presidente da Fundação da Escola Superior de Direito Tributário, é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, é doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Oxford, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso, doutora? Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui ao lado da Daniele e da Juliana, que me fez esse convite. Acho que é um evento que foi muito bem organizado, né, Juliana? Eu lembro que faz vários meses que tu já entrasse em contato comigo. Desculpem, gente, eu estou chamando a Juliana de tu, eu dispensei o doutora, porque eu sou uma pessoa, assim, mais informal, tá? E a gente conversava um pouquinho, né, essa proximidade que o virtual nos permitiu também nos permite quebrar um pouco os protocolos, né? Mas, então, quando a Juliana falou comigo há alguns meses sobre o evento, que eu achei
muito bem organizado e a programação, assim, de altíssimo nível. Ela me falou que, então, a ideia era debater um direito público no cenário pós-pandemia, né? E coloquei o título mais amplo impossível da minha fala, né? Uma tributação pós-pandêmica, muito porque o que a gente vivenciou nesses anos de 2020 e 2021, eles, de certa forma, aceleraram um objeto de pesquisa que é meu já há muitos anos, que é a tributação da economia digital, né? Então, alguns elementos da minha fala hoje vão partir do meu estudo de doutorado, que é uma análise sobre como adaptar o IVA, e daí eu falo em IVA como tributação sobre consumo lato sensu, englobando o ICMS, o nosso ICMS dentro do modelo IVA, né? Mas então, como adaptar esse IVA para as novas tendências da chamada economia digital, né? Mas a pandemia, eu acho que, sem dúvidas, acelerou esse processo na medida em que nós migramos rapidamente de padrões de consumo que, às vezes, quem adotava era mais pessoas mais familiarizadas com o ambiente digital, uma compra online, ouvir um podcast, ler um livro online. As pessoas passaram a ter que consumir isso de forma intensa por falta de opção, né? E algumas, no recrudescimento da pandemia, voltaram aos seus hábitos antigos de consumo local e presencial, mas muitas não voltaram, né? E a gente daí tem uma mudança grande de paradigmas, né? Eu, quando comecei a pensar sobre a fala de hoje, eu acho que a gente pode identificar, assim, quando a gente fala em cenário pós-pandemia no ambiente tributário, é curioso, porque, por um lado, tem todo esse incremento do digital que leva a uma maior interdependência entre estados federados, que é o que a gente vê em todo o debate da cobrança de diferencial de alíquota, tema que a gente vai falar um pouquinho mais além, mas uma interdependência entre estados soberanos também, né? Então, comprar remotamente em outros estados soberanos ficou mais fácil. Mas a gente vem, por outro lado, uma percepção de um maior protecionismo, né? E vocês vejam que são duas tendências muito antagônicas nesse caminho de tributação pós-pandemia, né? Um maior protecionismo, por quê? Porque ficou evidente para os estados soberanos que tem um certo núcleo essencial que a gente não pode abrir mão de produzir internamente. Tá? Fora o óbvio autossuficiência alimentar, que aqui no Brasil, tendo estados que nem o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, a gente já meio que resolve para a nação inteira, né? Fora isso, ficou evidente que a gente precisa produzir fármacos internamente, a gente precisa produzir vacinas internamente. Então, um mínimo de autossuficiência a gente precisa ter. E isso, de certa forma, acelera um processo que a gente já vinha evidenciando desde 2010, mais ou menos, que é um processo de fechamento dos estados, né? Daí vocês vejam que é curioso, né? Se de um lado, no meio digital, eu compro um game em Singapura da mesma forma que eu compro um game em casa, no meio físico, os estados tiveram um ápice de liberalismo ali no final dos anos 90, início dos 2000, e eles vinham gradualmente se fechando. Quando a gente vê a Covid, eles passaram a ter uma desculpa oficial para se fechar, né? Até então, a gente ficava um pouco meio constrangidos, né? E eu lembro que em 2013, eu fui estudar nos Estados Unidos e eu tive aula com uma professora que era de comércio eletrônico. Eu fiz um semestre da faculdade na Universidade do Texas, comércio internacional. E a professora de comércio internacional, ela era uma apaixonada pela OMC. A OMC era um bebê em 2003 e, assim, ela me ensinava e eu achava que em 2022 nós estaríamos efetivamente vivendo num mundo sem fronteiras, em que bens e serviços circulariam livremente, porque a OMC cumpriria o seu papel de derrubar barreiras comerciais.
Mas não foi o que a gente viu, né? E como eu disse, o processo ele começa um pouco antes, mas ele se acentua no pós-pandemia com medidas gradualmente protecionistas por parte de estados-chave, como China, como Rússia, ou mesmo os Estados Unidos, né? E nessa análise mais macro internacional, a gente para pensar daí onde é que o Brasil está se posicionando, né? Porque nesse processo de duas tendências antagônicas, se a gente for pensar friamente na parte de construção de pontes de interdependência no mundo digital, a gente faz muito pouco, né? Então, o muito pouco aqui que a gente faz é ter conseguido se aproximar um pouquinho mais da OCDE, que eu acho que faz um trabalho bárbaro em análise de tributação da economia digital. Mas a gente não tem muita chance, apesar dos encaminhamentos, de efetivamente passar a ser membro da OCDE, por conta da nossa bagunça do nosso sistema tributário. Num outro norte, essa ideia assim, de um maior protecionismo ao mercado interno, a gente também não tem feito muito, né? Se eu falei que a Rússia, que a China, que os Estados Unidos estão fazendo, e que a União Europeia sempre fez, ela nunca deixou de fazer, a gente continua numa postura pouco coerente nesse sentido, e pouco coerente no sentido de não conseguimos enxergar um norte, né? E esses tempos eu participava de um congresso de direito tributário em que o SCAF falou uma fala que me impactou muito. Eles estavam num painel daqueles de debate sobre reforma tributária, em que vários professores expõem posições divergentes sobre a reforma tributária, e ele falou assim, nós não temos como pensar numa reforma tributária séria no país enquanto nós não tivermos um projeto de país. E daí o Cristiano Carvalho, que é um outro professor extremamente liberal, ele falou, quando eu ouço falar em projeto de país, eu me lembro ali dos estados planejados comunistas e fico com medo de projeto de país. Mas a fala do SCAF eu acho que me impactou muito, porque realmente como é que a gente vai falar? Nesse cenário que eu brevemente esbocei de queremos mais protecionismo, queremos mais liberalismo, queremos entrar na OCDE, não queremos, eu preciso um projeto, não vou dizer de longo prazo, não vamos ser, assim, polianas, mas de médio prazo, assim, né? De onde é que eu quero estar nos 5 anos para conseguir construir um sistema tributário que não seja apagar o incêndio do dia, né? Então, quando a gente fala de uma tributação pós-pandêmica, a verdade é que a gente tem um cenário em que os países estão se movimentando em caminhos opostos entre o digital e o físico, apesar da gente ter uma maturidade para dizer que hoje em dia não faz mais sentido dissociar o sistema tributário digital do físico, a gente tem que dar tratamentos uniformes na medida do possível, mas a gente enxerga que o Brasil está esperando pegar fogo no cirquinho, né? A gente não enxerga o Brasil efetivamente fazendo um projeto de onde nós queremos chegar enquanto país. O que eu acho que vamos e venhamos num encontro aqui de procuradores do Estado, num encontro de pensadores da estrutura de Estado que nós devemos ser, é um tanto preocupante, né? Então, a gente olha para isso, não sei vocês, mas eu olho para isso com medo, né? E esse mesmo medo me faz pensar se é o momento adequado ou não de voltar a falar em reforma tributária, né? E quando eu estou falando em reforma tributária aqui, eu estou falando num sentido mais lato, não estou me filiando a nenhum projeto que está aí no canal, mas se é o momento de tentar dar mais coesão para o nosso sistema tributário, que todo mundo sabe que não é propriamente benchmark para o resto do mundo, né? E daí eu acho que vocês devem ter ouvido, eu certamente ouvi muitas vezes, que não se faz reforma em crise, né? E já ouvi de bons professores esse argumento,
argumento que me deixa um pouco ansiosa, né? Porque se alguém já trabalhou com políticas públicas, todo mundo sabe que é na crise que surgem as oportunidades de mudanças legais, né? E até vamos pensar claramente aqui, né? Grandes marcos do desenvolvimento do nosso direito público nos últimos 5, 10 anos surgiram em momentos de grandes crises institucionais, né? A lei das estatais, que eu acho que quem trabalha nessa parte de estatais sabe que ela foi um avanço de compliance para essas empresas, ela surge num dos momentos de grave crise política do país, né? A própria lei das licitações, que foi aprovada o ano passado, né? Dificilmente a gente conseguiria espaço político para aprovar essa lei não fosse a recente experiência de compras públicas Covid com um rito extraordinário, né? Se criou o ambiente político para aprovar uma nova lei e uma lei que representa avanços, né? Então, talvez fosse o momento, sim, da gente pensar numa reestruturação do sistema, né? Mas o fato é que não se criou espaço ou vontade política para fazer isso, seja em âmbito de executivo federal, seja em âmbito de legislativo, né? E daí o que a gente vê acontecer no momento de crise da pandemia? Já que o executivo e o legislativo não fizeram a reforma tributária, quem fez a reforma tributária foi o Supremo, né? Então, o judiciário, e eu acho que tem um texto muito bom do Jota, que eu até tentei resgatar agora, mas que sai, é uma retrospectiva de 2020. 2020, o ano em que o STF julgou 5 anos de teses tributárias em poucos meses, né? Talvez ele tenha julgado 20 anos de teses tributárias em poucos meses em 2020, né? Eu estava escrevendo, acabando a minha tese de doutorado em 2020, eu acordava e tinha que revisar, não, aquela a DIN que estava pendente de julgamento há 20 anos, julgaram. Aquela outra que estava pendente de julgamento há 5 anos, julgaram. E assim foi indo, e eu fui, assim, entreguei a tese e continuei trabalhando até conseguir publicar o livro, porque tudo tinha mudado num curto espaço de tempo, né? Então, o judiciário interpretou que ele podia fazer reforma em momento de crise e fez reformas à la judiciário. À la judiciário no sentido de que não se enxerga o todo, mas eu vou corrigindo distorções pontuais, né? E acho que é importante a gente, para nós que tratamos com ICMS, acho que os momentos mais importantes dessa reforma são a DIN 1945, que decide, então, que para a tributação de softwares devem incidir ISS e não ICMS, né? E para quem está pensando num mundo cada vez mais digital, nos retiram uma grande parcela da nossa competência tributária, que a gente não vinha exercendo, né? Eram pouquíssimos estados que cobravam ICMS de software, mas tem um potencial grande de arrecadação aí, e que hoje está concentrado nos municípios, né? A gente tem a DIN que julga o diferencial de alíquota, né? De novo, é outro tema inerente da tecnologia, né? Não tributação de software, mas ali a tributação do comércio eletrônico, né? E ali a gente causa dificuldades intertemporais, né? Aí não é o momento, acho que, de falar aqui, mas a gente tem o julgamento da DI, daí a gente tem a Lei Complementar 190, com aquele descasamento de dias entre aprovação e publicação da lei, que nos dá um debate de direito intertemporal preocupante para os estados, mas que, de certa forma, politicamente, a gente resolveu a questão, né? Até então, eu debatia se precisava lei complementar ou não. Eu, particularmente, acho que não precisava, mas o STF decidiu que precisava, então precisava lei complementar para regular a matéria. Fizemos a lei complementar, a matéria está regulamentada, né? Então, esse um debate a menos, de novo, assim, o STF organizando um hiato, seja de executivo, de legislativo, né? E o outro momento que eu acho que vale a pena ressaltar ou destacar nos julgamentos do Supremo é o julgamento da extrafiscalidade, né? Então, da possibilidade de cobrar
alíquotas majoradas de combustíveis e energia elétrica, naquele caso das lojas americanas, que nos traz uma mudança de paradigmas muito grande em relação à nossa carga tributária estadual, né? E vocês vejam que essas mudanças feitas pelo judiciário, eu disse são mudanças à la judiciário, por quê? Porque elas todas reduziram sensivelmente a capacidade arrecadatória do Estado, sem prever de onde que a gente vai tirar o resto do dinheiro para pagar as contas, né? Enquanto um legislativo para fazer essa mudança precisaria prever, né? E a gente sabe, todo mundo, que quando tu faz uma proposta legislativa com renúncia de receita, tu tem que provar que tu tenha a adequada compensação. No judiciário a gente simplesmente muda porque a gente declara inconstitucional. E ao simplesmente declarar inconstitucional, eu desestruturo a previsibilidade orçamentária dos estados. O que é um problema, né? Um problema muito sério, vocês vão de convir comigo. Por outro lado, tá, eles modularam efeitos, nos deram tempo para organizar a casa e a gente dá uma respirada nesse meio tempo. Mas, vocês vejam assim, a reforma tributária foi feita, vamos e venhamos, algumas incoerências do ICMS foram corrigidas ali, né? Mais recentemente, bem mais recentemente, a gente tem outra nuance de reforma tributária do ICMS que nos é posta de cima para baixo, que são as duas leis complementares, a 192 e a 194, né? Uma, então, tratando da tributação de combustíveis e a outra tratando da tributação de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, né? E é sempre bom lembrar que ali eu estou falando tranquilamente de 1/3 da arrecadação tributária dos estados. Eu não sei como é que é aí no Mato Grosso, mas no estado do Rio Grande do Sul, esse combo de blue chips aí representa 35% da nossa arrecadação de ICMS, né? Então, ao declarar que a alíquota máxima vai ser a alíquota padrão de ICMS, como foi feito na Lei Complementar 194, eu estou mudando absurdamente o orçamento do Estado, né? Então, de novo, uma reforma que vem pontual e casuística, mas para responder a uma crise pós-pandemia, que é a crise dos preços dos combustíveis, e também para responder ao precedente fixado pelo Supremo na extrafiscalidade. E daí eu fui dar uma olhada, tem alguns textos interessantes da OCDE exatamente sobre o tema que eu me propus a falar, né? Então, tributação pós-pandemia. E é interessante que a organização, ela salienta que a gente está num momento de muita incerteza, de não sabemos como vai ser o sistema tributário daqui para frente, mas a gente está num momento ímpar de capacidade de aprimoramento do sistema, né? E é exatamente nessa linha que eu vinha tentando dizer, de a gente aproveitar esse momento de grande instabilidade e de grande incerteza para construir algo novo e algo mais sustentável a médio e longo prazo, né? Especificamente no IVA, que é o tributo que mais se assemelha ao nosso ICMS, né? Eles mencionam, então, que seria um momento de causar corrigir algumas distorções em relação à extrafiscalidade. Eles não chamam bem de extrafiscalidade, né? A nomenclatura é outra, mas é o que a gente chama de extrafiscalidade, né? Então, corrigir no momento que eu tenho uma tributação, eles batem muito nas isenções fiscais indevidas, né? No nosso caso, a gente corrigiu uma distorção que era uma majoração de alíquotas sobre bens essenciais, né? Acho que não tem como dizer que energia elétrica e combustíveis não são essenciais. Até tem, tá? Se vocês forem pesquisar, eu já escrevi uma tese que eu apresentei a um Congresso Nacional de Procuradores do Estado, debatendo a essencialidade da energia elétrica, em que eu sustentava que
A energia elétrica essencial é aquela consumida por residências de baixo poder aquisitivo, então com baixo consumo, e essa é isenta, não sei nos estados de vocês, mas no Rio Grande do Sul, a energia até 50 quilowatts, ela é isenta, daí tu começa a tributar com alíquotas majoradas acima disso. Então, até tem como construir que a energia elétrica que é tributada com alíquota majorada, ela não é essencial. Mas é mais difícil, vamos e venhamos, é mais difícil sustentar que a energia elétrica é bem de luxo e que perfume é tributado à alíquota básica, né? Então, mas você debate no outro caminho, é o corrigir. Na verdade, eles querem diminuir a multiplicidade de alíquotas. Que a gente sabe que nós somos reis de multiplicidade de alíquotas, reduções de base de cálculo, créditos presumidos e toda uma construção mágica que a gente olha para aquele bem e não faz a mínima ideia qual é a carga tributária final ao fim das contas, né? A pergunta de 1 milhão é: abra a carga tributária deste lápis, porque ninguém vai saber me dizer. Desafio que alguém abra no centavo a carga tributária incidente sobre o lápis, né? Então, o que eles pensam ali para a correção do imposto sobre consumo é exatamente a diminuição desse intervalo de inconsistências. E eles sugerem também um aprimoramento do modelo tributário incidente sobre os bens intangíveis digitais, que aqui no nosso país hoje a gente considera serviços na maior parte dos casos, e que isso é um problema para nós, né? Mas então, assim, talvez a gente esteja num momento em que seja ideal falar sobre isso. Não falar sobre isso para agosto ou setembro de 2022 com eleições em outubro, mas para falar sobre isso para março de 2023, né? E daí, para falar sobre isso, eu gostaria de pontuar algumas inconsistências que eu considero insustentáveis no nosso ICMS, tá? E eu gosto do nosso ICMS. Eu sou uma pessoa que acha que impostos sobre consumo devem ser não cumulativos, com modelo de crédito e débito em cada etapa da cadeia produtiva, tal como o ICMS. Eu olho para o retrospecto histórico e a gente começa a estudar o ICMS com a evolução do IVA europeu. Eles nascem mais ou menos juntos e a gente já teve o IVA mais moderno do mundo, o ICMS. O problema é que nos últimos 60 anos a gente não mudou ele, né? Então, ele está um senhorzinho de 60 anos que nunca mais se atualizou. E uma atualização grave, e que eu acho que é a mais difícil da gente transpor, porque não tem como fazer ela sem mudar a Constituição, é a nossa cisão das bases de incidência entre bens e serviços, tá? Lá na década de 50, quando a gente desenvolveu o nosso sistema tributário nessas bases divididas, eu estava falando do serviço, vou ao médico, vou ao dentista, consulto o advogado, que é o doutor que todo mundo conhece na cidade. Hoje, eu estou falando de serviço de operadora de cartão de crédito, serviço de plano de saúde, serviço de streaming, serviço de software as a service, tá? E isso nos causa dificuldades sistêmicas bárbaras, porque o ISS não é um imposto feito para isso, tá? Quando eu disse que o STF decidiu, então, que incide ISS sobre serviços de software, e até eu acho que, assim, dentro do contexto normativo que a gente tem, a decisão foi acertada, tinha uma lei complementar dizendo que incide ISS sobre software, eles disseram, aplica-se a lei, né? É assim, de certa forma, a STF faz uma deferência ao legislador. Mas pensem na distorção sistêmica que isso causou. Quando eu assino a licença do meu Office aqui, vocês assinam a licença do Office de vocês nas cidades de vocês, toda a arrecadação de ISS vai para a cidade no interior de São Paulo, onde fica a sede da Microsoft. É uma concentração de arrecadação de riqueza em um determinado ponto do território nacional que não parece se justificar. Eu estou consumindo serviço na minha casa.
Vocês estão consumindo o serviço na casa de vocês. Por que vai gerar riqueza para uma cidade absolutamente aleatória, que é onde decidiram instalar o estabelecimento comercial da empresa? Que, no caso, eu dei um exemplo de uma empresa gigante, mas poderia ser uma sala comercial num edifício da Avenida Paulista que tem uma representação comercial de um prestador de software estrangeiro. Ou poderia ser uma aquisição de software no exterior, né? Se eu faço um licenciamento de software no exterior, competência tributária daí pela Lei Complementar 116, ela é do município de Porto Alegre, porque eu estou em Porto Alegre. Vocês acham que o município de Porto Alegre consegue cobrar ISS cada vez que o meu filho vai lá e baixa uma licença de um game para jogar um pouquinho? Né? Não é um imposto feito para esse nível de controle. O ICMS, por ser um imposto de créditos e débitos, ele tem um pouco mais de aptidão para esse tipo de controle. Eu não vou dizer que ele seja perfeito, mas, por exemplo, se uma empresa localizada aqui em Porto Alegre adquire uma licença de um software no exterior, mantendo-se tributação sobre serviços, a gente tem um cenário de não incidência tributária. Porque o município não consegue fiscalizar. Mantendo-se um cenário de ICMS, esse crédito de ICMS, ele entra como crédito para a empresa. Então, a empresa ela tem interesse em declarar a operação, porque ela vai se creditar do ICMS do insumo que seria esse serviço de software, né? Então, o serviço importado é um ponto de fragilidade que, até onde eu sei, os municípios eles nem começam a debater, e municípios grandes nem começam a debater, porque não tem pernas para ir atrás disso, né? Porque não é o métier deles fazer essa análise de serviços importados. Ao contrário do ICMS, que a gente, de certa forma, já é um pouco mais acostumado a fazer uma análise de incidência, né? Então, essa é uma primeira inconsistência sistêmica que me leva a gostar dos projetos de reforma tributária que unificam bases de incidência, bens e serviços. Daí, vocês vão dizer, não, mas a gente sempre fez assim, e etc, e etc. O Brasil é o único país do mundo que divide bases tributárias, bens e serviços. Isso está num estudo de um professor holandês que se chama Knossen, de 1998, ou seja, não é uma coisa de ontem. Em 1998, a gente tinha 130 países no mundo que cobravam impostos não cumulativos no estilo IVA. Somente o Brasil deixava serviços de fora desse imposto. Tá? Então, assim, não dá para dizer... talvez a gente seja assim, super evoluídos e temos o sistema de tributário mais íntegro e original do mundo. Mas essa nossa originalidade está nos custando tributação residual no processo produtivo, porque todos os serviços de software, contabilidade, jurídico gerados para a indústria e para o comércio não geram crédito daqueles 2% a 5% de ISS que vem embutido no preço, né? Isso torna o Brasil caro. O mesmo vale ali para o agro, ainda que a tributação do agro seja um mistério para mim. Então, isso é um ponto de grande fragilidade nossa. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração e que a Lei Complementar 190, na verdade, a emenda à Constituição 87, corrigem um pouco, mas não tanto, é o nosso modelo de tributação com ICMS na origem, né? O benchmark internacional dos IVAs diz que o IVA deve ser cobrado no destino. Aí, quando eles dizem isso, na verdade, eles estão pensando mais numa ótica de Estado-nação. Tá? Então, quando eu exporto da Alemanha para a França, o IVA deve ser cobrado na França, porque é lá que se gera o consumo do bem. Aqui,
a gente tem uma particularidade de ter um IVA no âmbito dos Estados Federados. Opção do nosso modelo federativo, não somos os únicos nisso, tá? O Canadá faz assim, a Índia faz um modelo parecido, mas a gente é o modelo que a gente tem. Ao tributar na origem, entre os estados, então, quando eu faço uma operação de venda do meu produto aí para o Mato Grosso, um pedaço da carga tributária fica aqui no estado, um pedaço vai aí para vocês, eu gero algumas distorções de estímulo à guerra fiscal, né? Então, assim, na verdade, aqui o ponto de resignação, ele não é tanto de achar que o imposto deva ficar no destino, porque é lá que acontece o efetivo consumo e é um imposto sobre consumo, mas o ponto de resignação é de tentar mitigar os efeitos da guerra fiscal. Todo mundo sabe que a guerra fiscal acontece quando no estado de origem eu reduzo o ICMS, ou eu concedo uma base de cálculo, ou eu faço algum tipo de incentivo para atrair a empresa para o território, né? Isso eu acho que é um ponto que, no modelo de tributação no destino, não tem mais vantagem para o cara estar no outro estado, né? E até esses dias a gente estava falando num evento de tributário aqui do Sul, eu coloco uma empresa ali na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, daí quando ela vai vender para o Rio Grande do Sul, ela emite nota de Santa Catarina, chega mais barato aqui, quando ela vai vender para Santa Catarina, ela emite nota do Rio Grande do Sul, chega mais barato lá. Não tem coerência sistêmica que justifique isso, né? Então, a gente, tendo o tributo exclusivamente no destino, a gente teria uma maior uniformidade da carga tributária nacional. Não quer dizer assim, daí de repente o Mato Grosso resolve que a alíquota é 12, a gente continua com a nossa alíquota de 18, cada estado justifica a alíquota que quer. Mas o estado gira com o que efetivamente acontece de consumo no seu território. Não usa isso para atrair investimento. Eu uso para atrair investimento os meus atributos naturais, a minha capacitação técnica dos meus empregados e outros atributos e não a carga tributária. É um ponto mais polêmico, mas me parece que vai gerar um pouco menos de bagunça sistêmica em termos de guerra tributária, né, de guerra fiscal. E o outro ponto que daí eu acho que é o mais polêmico, mas que claramente o STF entrou nesse assunto, né, é a questão da extrafiscalidade tributária. Então, o STF vai lá e nos diz que energia não pode ser tributado com alíquota acima da padrão, porque é um bem essencial. Daqui a pouco eles vão estar me dizendo que determinado alimento tem que ser tributado com alíquota reduzida, porque eles acham que é um bem que deve ser inserido na cesta básica. Será que vão fazer o contrário, dizer que algum produto de luxo tem que ser classificado como de luxo e pagar a alíquota majorada? Toda essa questão de graduação de alíquotas no ICMS, ela gera muita complexidade de cálculo, complexidade sistêmica, o que me leva a entender que uma maior uniformidade, eu não vou dizer que tem que ter alíquota única, tá? Mas uma maior uniformidade seria desejável, tá? Não vejo nas propostas de reforma tributária maturidade para isso, né? As propostas de reforma tributária, a PEC 110 de uma forma um pouco mais contida, a PEC 45 mais contundente, elas propõem, a 45 propõe a alíquota única e aquele modelo de restituição de IBS para a população, enfim, que consumiu, né? É um modelo interessante, até eu acho que é interessante falar assim, a ideia dessa restituição do ICMS, ela nasceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um auditor fiscal nosso fez uma tese de doutorado modelando como é que a gente poderia
devolver o ICMS para a população que mais precisa disso, né? Então, se eu coloco... E vem junto com isso uma ideia de cidadania fiscal que estimula as pessoas a colocarem o CPF na nota, né? Então, se eu coloco o CPF na nota, ao fim do trimestre, eu recebo de volta uma parcela do ICMS que eu paguei. Essa parcela ela é maior para a população de baixa renda e é menor para a população com poder aquisitivo mais elevado, né? E é um modelo bem interessante no sentido de que eu estimulo, então, as pessoas a pedirem a nota fiscal, né? E eu estimulo ou eu dou um retorno para, teoricamente, a pessoa que é mais impactada com o tributo sobre o consumo, que é a pessoa de mais baixa renda. Onde é que está o gargalo e a grande crítica a esse modelo? Os críticos desse modelo dizem que não existe sistema bancário suficiente para isso. Então, que a população de baixa renda não está no sistema bancário, logo ela não teria como se beneficiar disso. Acho que a pandemia demonstrou que, em parte, essa crítica era verdadeira, né? Então, quando vem o auxílio emergencial da pandemia, a gente descobre que tem muita gente, então, fora do sistema bancário, mas também demonstrou que existe uma forma de corrigir isso rapidamente, né? Porque todas aquelas pessoas beneficiadas com o auxílio emergencial correram atrás e conseguiram o dinheiro delas, né? Então, assim, eu posso falar que o modelo esse de restituição do ICMS já funciona aqui no estado há um ano e meio, mais ou menos, e a gente tem tido resultados mais ou menos favoráveis, ou as pessoas estão indo atrás. Onde é que a gente tem visto, assim, a maior reticência? As pessoas ainda têm muito medo de colocar o CPF na nota. E acham que, se ao colocar o CPF na nota, a Receita Federal vai saber que eles estão gastando dinheiro e vai saber que eles têm uma capacidade contributiva e, sei lá, estão sonegando imposto, né? Então, a gente ainda tem um gargalo que é cultural. E o fato de ser cultural vai fazer que, com o tempo, talvez a gente consiga evoluir nesse modelo, né? Mas, então, esse seria o modelo que as propostas de reforma tributária trazem para o exercício desta fiscalidade, não mais no modelo de graduar alíquotas de acordo com a essencialidade do bem, mas de efetivamente devolver o dinheiro para quem mais precisa. Esse modelo tem ônus e bônus, né? No ponto dos ônus, eu acabo criando um sistema de controle em que, ao fim e ao cabo, o Estado conhece tudo que eu consumo. É uma invasão de privacidade do cidadão, de certa forma, né? No ponto dos bônus, eu certamente vou garantir que aquela pessoa que é mais impactada com o tributo sobre consumo, que é a pessoa de baixa renda, ganhe uma parcela maior de restituição, enfim, de benefício econômico, em detrimento daquela pessoa com renda mais elevada. E o exemplo que a teoria sempre usa é que carne é produto da cesta básica. Daí eu compro o meu filé mignon para o churrasco de domingo, a picanha para o churrasco de domingo, e ela tem uma alíquota minorada. Enquanto o cidadão que compra a carne de segunda, uma vez por mês, tem alíquota minorada. Quem é que está ganhando mais dinheiro no processo? Evidentemente, sou eu que estou comprando a carne mais cara, né? Então, o modelo de restituição, certamente, ele atinge mais o seu objetivo. O grande medo, o grande receio é de implementação disso, como é que a população vai se comportar, né? Mas, para nós, certamente, o grande porém do modelo esse de reforma tributária, da proposta de reforma tributária, é uma afronta ou uma limitação da nossa autonomia federativa, da nossa estados em grau maior, mas da nossa municípios em grau maior ainda, né? Então, porque o que eu estou falando é, acaba com o principal imposto dos municípios, junta tudo, ou
no âmbito dos estados, que daí redistribuem para os municípios, ou no âmbito da União, que redistribui para os estados e para os municípios. E isso nos dá medo, né? Não sei vocês, mas eu tenho medo disso. Nos municípios, quando a gente para analisar os dados, a gente vê que as capitais e as grandes cidades são as que têm mais receio. E elas vão nos argumentar que o ISS é o imposto com maior crescimento de arrecadação, com maior eficiência arrecadatória que existe. Sim, né? Eles ganharam um monte da nossa fatia de tributação do ICMS, caiu no colo deles, de repente, coisas que costumavam ser consideradas mercadoria viraram serviços e coisas que não existiam viraram serviços. Se eles não tivessem uma boa eficiência arrecadatória, estariam fazendo mal ao tema de casa. Mas quando a gente vai para a imensa maioria dos municípios, o fato é que a arrecadação de ISS deles é muito restrita, né? Então, os municípios pequenos, que são a imensa maioria, não são severamente impactados por isso, né? No nosso ponto do ICMS, eu acho que o que a gente viu nos últimos 6 meses é reflexo de que a gente não tem tanta autonomia federativa assim, né? Então, em 6 meses, o Congresso Nacional, ele altera absolutamente a nossa aptidão de cobrar ICMS, ele uniformiza o ICMS em alguns pontos, na Lei Complementar 190, na Lei Complementar 192, né, que dá a alíquota uniforme no território nacional para os combustíveis. Então, ele mitiga, ou ele demonstra, o Congresso Nacional demonstra que aquela autonomia que a gente entendia ter plena e absoluta do ICMS não é bem assim, né? A gente tem uma restrição bem maior quando o Congresso resolve exercitar a sua competência constitucional para estabelecer regras gerais em ICMS. E daí talvez aí seja um caminho, né? Talvez o que esteja faltando para a gente conseguir construir um imposto sobre consumo mais neutro e eficaz não seja fazer terra arrasada com ICMS e começar de novo com o IVA. Talvez a gente consiga construir normas gerais mais sólidas e robustas em nível federal, atualizar a Lei Candir, para construir uma maior uniformidade no território nacional, né? O que a gente precisa ter presente? Que maior uniformidade no território nacional em um cenário em que tanto faz eu comprar na esquina, no Mato Grosso ou na China, é essencial para que todos nós consigamos continuar arrecadando os tributos e que todos os empreendedores brasileiros consigam ter preços competitivos para exercer suas atividades econômicas num cenário global, né? No modelo que a gente tem de guerra fiscal, de incentivos diversos e de cumulatividade residual por conta de rupturas na cadeia do IVA ou por conta de exclusão de peças do modelo de créditos e débitos, o que a gente gera é um país que é cada vez menos competitivo no cenário global por conta de carga tributária que a gente acaba exportando. E isso não é bom, né? Eu acho que ninguém acha isso bom, né? Então, a minha mensagem, assim, para encerrar e para a gente começar a conversar num momento de debates, é que eu acho que precisamos reformar o sistema tributário. Acho que temos espaço para propor uma maior uniformidade e corrigir algumas distorções, mas a reforma grande, me parece, pela união de ICMS e ISS, e essa eu realmente não sei como é que a gente vai construir, mas em algum momento a gente vai ter que construir, senão a gente vai ficar cada vez mais para trás no cenário global. Agradeço muito a atenção de vocês.
Doutora Daniele, passar a palavra para você. Vamos lá. Eu vou pedir desculpas, eu tive um probleminha técnico aqui, mas já consegui retornar. Doutora, primeiro, assim, foi muito esclarecedor e é muito bom ouvir da doutora Melissa, principalmente esse olhar tão voltado para questões do ICMS, o modelo de IVA, a forma como hoje tudo isso está sendo tributado, principalmente num cenário pós-pandêmico, e a evolução que foi até muito intensificada da economia digital, e que a pandemia, como nós havíamos num bate-papo antes da palestra, eu, doutora Juliana e a doutora Melissa, a pandemia ela nos aproximou e nos trouxe o que antes era talvez muito voltado para aquelas empresas, para as grandes empresas, com uma maior facilidade, com uma tecnologia muito maior para poder entrar nessa era digital. A pandemia ela meio que nos aproximou e simplificou da forma como hoje se apresenta, como facilitou não só as relações sociais, mas também as relações de consumo, as transações negociais, os negócios jurídicos, e dessa forma impactando, sem sombra de dúvida, a arrecadação, a tributação, e como que está sendo, como que os nossos legisladores estão criando novas leis ou talvez reestruturando todo um cenário para essa arrecadação, porque o Estado ele é a função, ele precisa arrecadar, e a função social do tributo na redistribuição de como que ele vai aplicar esse tributo para as políticas públicas, sociais e tudo mais. Então, assim, nessa chamada era da economia digital e a utilização das tecnologias de informação e comunicação pelas empresas, que tem modificado completamente a oferta de serviços digitais, as transações entre fornecedores e consumidores e as relações de trabalho, a economia digital ela envolve um setor entre os provedores de internet, as redes de comunicação, processadores, computadores, plataformas, aplicativos de serviços e pagamentos e negócios digitais para oferecer bens e serviços. Pois bem, com tudo isso, a gente percebe que houve, talvez, uma simplificação na cadeia produtiva do bem, do produto, da mercadoria. E com isso, talvez nessa simplificação, havendo uma maior mobilidade, né, do produto, do serviço a ser prestado, e de uma forma muito maior, com um custo muito menor. Isso implicaria, a seu ver, doutora Melissa, qual o impacto tributário nessa simplificação da cadeia produtiva? E quais os desafios que os legisladores, embora a gente esteja vendo que talvez, como a senhora mencionou, o Brasil não está fazendo a sua tarefa, está esperando o cirquinho pegar fogo, porque se a gente partir de uma premissa, de um modelo de IVA, como a União Europeia, que desde 1998 já se fala e já vem estudando e já vem aplicando essa tributação, principalmente nessa economia digital, como a senhora vê? Quais os desafios hoje no Brasil, atualmente, até falando de uma reforma tributária, porque todo
todo dia se escuta falar, olha, a reforma tributária está lá, a PEC 45 está lá, 119, agora surgiu uma outra, 07. Como a senhora vê? Quais os desafios que os nossos legisladores precisam adequar? Quais os desafios para uma tributação correta, certa, justa? Bom, muito bom, Daniele. Sim, quando a gente fala em simplificação e encurtamento da cadeia produtiva, logo que surge o fenômeno do comércio eletrônico, no primeiro momento, assim, eu entro direto em contato, o consumidor final entra direto em contato com o fabricante, né? E até hoje eu lembro que no início dos anos 2000, eu entrei no site de uma montadora de veículos, eu customizei o carro da forma que eu quero cor tal, com acessório tal, não sei o quê, e sai um carro emitido, assim, eu compro, a minha relação de consumo é direto com a montadora, sem o estabelecimento da concessionária no meio do caminho, né? Foi um breve ato e logo em seguida as concessionárias houve uma reorganização da cadeia produtiva e as concessionárias voltaram a atuar como intermediárias. Mas assim, teve um breve momento em que eu entrava direto em contato com o fabricante e aquele fabricante emitia uma venda direto para o consumidor final. Numa lógica de imposto sobre valor agregado, em que eu sempre imaginava fabricante, atacadista, varejista, consumidor final, aquilo encurtava demais a cadeia produtiva e eu pensava que haveria uma desintermediação muito grande, né? Eu acho que um modelo mais evidente em que houve essa desintermediação e não se voltou atrás foi no modelo de passagens aéreas, né? Então, hoje eu entro no site da companhia aérea e compro minha passagem. Não tem necessidade de um intermediário nesse processo, né? Isso traz alguns impactos de arrecadação tributária, especialmente num modelo como o nosso, que é de tributação na origem, né? Então, quando eu entrava no site do fabricante e comprava, eu estava gerando riqueza lá para o estado do fabricante. Mas quando eu ia na loja da esquina da minha casa, eu gerava riqueza para o meu estado. Isso desequilibra o nosso pacto federativo de tal forma que a gente tem ali em 2015 aprovada a emenda à Constituição 87, né? Então, que é a PEC do e-commerce, numa resposta, se vocês forem pensar, é a última grande reforma constitucional de ICMS foi aquela. E é uma resposta dos estados a uma alteração fática, né? Então, a gente teve uma resposta. De 2015 a 2022, a gente meio que organizou as coisas, daí o STF mudou tudo, e agora, na Lei Complementar 190, a gente estabiliza as regras de tributação do e-commerce, né? Mas esse enxugamento da cadeia produtiva no consumo interno, ele trouxe um impacto muito grande, tanto que a gente conseguiu aprovar uma emenda à Constituição. Mas no consumo internacional, ele também trouxe um impacto grande, né? Que eu não sei como é que vocês, quais são os hábitos de consumo de vocês, mas eu sou dona de entrar nos e-commerce da China e comprar canetas coloridas para as minhas filhas, né? E elas chegam na minha casa sem pagar ICMS, sem pagar IPI, sem pagar PIS e sem pagar COFINS. É por isso que elas chegam tão baratas na minha casa, né? Mas se eu for pedir para o agente fiscal do posto de desembaraço aduaneiro para cobrar ICMS da capinha do celular, da canetinha, é contraproducente essa cobrança, né? Sai mais caro pagar o tributo do que a atividade fiscalizatória sai mais cara do que a efetiva arrecadação, né? E isso é um problema, e é um problema que, como tu falasse, na União Europeia, eles estão lidando com esse problema há mais tempo, e eles chegaram a uma resposta que é semelhante à que a gente está chegando aqui, que é a de responsabilizar o intermediário digital. Tanto no e-commerce
entre 2 estados soberanos, quanto no e-commerce entre 2 estados federados, parece que a resposta mais adequada seria responsabilizar a plataforma pela arrecadação do imposto. Por que responsabilizar a plataforma? Porque as plataformas ainda são elas ainda são muito poucas, né? Então, tem um estudo da União Europeia que diz que 3 plataformas, elas representam o consumo à distância de 70% de tudo que é consumido na União Europeia, né? Então, é a mesma lógica que a gente tem na substituição tributária do ICMS. Eu vou para o ponto da cadeia mais concentrado e digo que esse ponto da cadeia é o responsável pelo pagamento do imposto de toda a cadeia produtiva. Por que isso é mais fácil de fazer na União Europeia do que no Brasil? Porque na União Europeia, a plataforma ela já é contribuinte de IVA. Aqui, as plataformas elas são prestadoras de serviço de intermediação. Então, eu consigo responsabilizar, e tem alguns estados que já responsabilizam, acho que o Mato Grosso já responsabiliza, né? Não tenho bem certeza, mas acho que sim. Nós não responsabilizamos. Eu consigo responsabilizar a plataforma, mas eu tenho mais margem para debate, né? Eu sei que assim, o Rio de Janeiro tem uma DIN muito forte em que a OAB defende que é inconstitucional a responsabilização das plataformas, né? Então, precisa mais amadurecimento, mas me parece que o caminho ideal para a resposta dessa mobilidade de pequeno consumo a consumidor final, a resposta da responsabilização da plataforma é o ideal. E eu falei muito na ideia de um tratamento mais uniforme no país inteiro, né? E eu já falei até no Congresso Nacional de Procuradores do Estado que eu acho que essa responsabilização das plataformas ela deveria ser feita por lei complementar. Não que eu ache que é matéria exclusiva de competência de norma geral de lei complementar. Eu não acho. Eu acho que os estados teriam competência para legislar por conta própria. Mas me parece que o custo sistêmico de implementação, se cada estado criar regras diferentes, vai ser muito alto. E vai ter um custo de judicialização muito alto também. Porque ainda que daqui a 10, 15 anos o STF venha a declarar constitucionais as leis estaduais, a gente vai enfrentar um contencioso pesado debatendo se isso deveria ou não ser feito por norma geral. Então, sim, talvez o mais inteligente, numa perspectiva de transparência, de uma perspectiva de consistência de cobrança de ICMS, fosse tentar conseguir uma lei complementar que legislasse sobre isso, né? As propostas de emenda de reforma tributária, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, não falam exatamente sobre isso, porque na Constituição eles não colocam isso, mas a proposta de lei complementar que regulamentaria a PEC 45 traz a responsabilização das plataformas, assim como a proposta de lei que trata da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, também responsabiliza as plataformas. Então, sim, a gente vê esse caminho aparecendo no Brasil, sem detalhamentos, né? Porque ainda a gente ainda está falando num nível legislativo muito abstrato, que é a lei complementar, né? A gente ainda não desceu para a minúcia do regulamento, mas já estamos andando nesse caminho, né? Eu vi ali que o Hugo colocou no chat uma pergunta sobre o modelo de governança do ICMS e SSQN, né? Acho que tem várias nuances disso, Hugo. Em primeiro lugar, a gente tem um modelo de cobrança unificada com distribuição automática que já existe, que já opera e que, salvo algumas críticas, funciona, que é o Simples Nacional, né? Então, sistema de TI para arrecadar e dividir, para fazer o que a gente chama de split payment, não é bem isso, split payment, mas para arrecadar e dividir entre os devidos entes da federação, já existe, né? Mesmo o ICMS, ele é um imposto que vai um elevado percentual dele para os municípios,
de acordo com percentuais pré-definidos, né? Então, do ponto de vista de tecnologia da informação, me parece que a gente não teria problemas graves a enfrentar. Vai ter que ter ajuste de sistema, vai ter que polir as melancias, mas já existe tecnologia para isso. Por outro lado, a gente tem que definir, então, e daí eu acho que é mais na linha da tua pergunta, né? Quem é que tem o poder decisório, né? E daí, me parece que o ponto mais frágil das PECs é o tal do comitê do IBS, que largam ali, vai ter um comitê do IBS, ninguém fala como é que vai ser. E realmente é muito difícil decidir como é que vai ser esse comitê de divisão dos impostos, considerando que eu estou colocando os municípios para dentro do brinquedo, né? Se eu tivesse só entre União e os estados, é um CONFAS. E CONFAS a gente já sabe que ele opera, tem muitas críticas, mas ele roda e funciona há muitas décadas, né? Mas quando eu coloco 5.000 municípios, eu começo a ter que ter um critério de representatividade que não é cada um com o mesmo peso ali dentro, né? E eu acho que ali é o ponto mais frágil para definir, né? A questão das métricas de arrecadação, se eu tivesse um sistema sólido de nota... Eu tenho um sistema sólido de nota fiscal eletrônica, né? Então, me parece assim, que eu consigo calcular qual é a fatia de cada um nesse modelo. O que eu teria dificuldades é nesse fórum deliberativo. Aí eu acho que tem que ser os estados com uma representação maior, né? Até porque eles têm eles são quem tem o maior tributo a perder. E os municípios teriam que ter algum tipo de assim, um colégio de municípios ou o próprio a entidade, me fugiu o nome da entidade de representação dos municípios, aquele colégio de municípios, eleger assim um representante com pesos proporcionais. Não tenho uma resposta assim de como fazer isso, né? Mas precisamos, é isso que trava, né? Eu acho que fosse bem no cerne do problema. Respondi não respondendo, maravilha, assim. Ainda temos tempo para uma pergunta, doutora Juliana? Eu não vi se tem mais no chat. Acho que não. Não. Doutora, dentro dessa, até pegando uma carona na pergunta do Hugo, dentro dessa unificação do ICMS e do ISSQN, naquele contexto da reforma tributária lá com o IBS, as propostas nas PECs relativas à tributação dentro dessa unificação, ainda separando bens e serviços, e dentro desse contexto, produto digital e serviço digital, essa reforma tributária, em especial a essa unificação, ela estaria desatualizada com o contexto? Eu acho que sim, tá? E até esses dias eu tive num evento com o Eurico Diniz de Santos e o Bernardo aqui, falei isso para eles, assim, respirei fundo e falei, assim, eles são o pai e a mãe da criança, né? Mas enfim. Os bens digitais, os intangíveis digitais, né? Eles são tratados como serviços no IVA europeu. Por que eles são tratados como serviços no IVA europeu? Na verdade, a Melina Rocha, que é uma grande pesquisadora de IVA, ela um dia me corrigiu, eu falei, eles são tratados como serviços? Ela, não. Eles são tratados numa posição análoga à de serviços. Eles não dizem que são serviços. Mas por que eles são tratados como numa posição análoga de serviços? Porque, ao contrário do bem físico, que eu tenho uma circulação física e eu faço um controle aduaneiro, no intangível digital, eu
eu tenho uma não circulação, logo eu tenho que ter outra tecnologia de controle. Uma tecnologia de controle que se assemelha à tecnologia de controle da prestação de serviços, né? E é por isso que eles são tratados nessa posição. Então, quando eu tenho critérios de definição de competência tributária entre origem e destino, no bem, quando ele entra na fronteira, incide o ICMS. Quando ele entra na fronteira, incide o IVA. No serviço, a regra geral me diz que o serviço é tributável onde ocorre a prestação do serviço. E daí, no IVA europeu, eu tenho, assim, 20 hipóteses e nuances diferentes. Se o serviço é prestado com o cara que foi de carro, é uma coisa. Se é serviço de transporte, é outra coisa. Vai tendo várias nuances que nem a gente tem no nosso ISS. Se vocês forem olhar a Lei Complementar 116, começa a abrir. Assim, a regra geral é no estabelecimento do prestador, mas... e vai, né? E para os intangíveis digitais é a mesma coisa. Então, o intangível digital, em regra, é prestado no local onde está o consumidor. Mas, se o consumidor não estiver em casa no dia da prestação de serviço, vão abrindo as hipóteses. E é por isso que ele é tratado como se fosse um serviço. Não é porque eles acreditem que seja um serviço, mas porque a técnica de fiscalização se assemelha à técnica de fiscalização de um serviço. E foi colando nesse raciocínio que o STF disse que os softwares são serviços, né? Então, eles disseram, tanto a União Europeia faz assim, vamos fazer assim também, né? Em outros IVAs, eu já tenho o intangível digital como uma categoria separada. O IVA incide sobre bens, serviços e intangíveis digitais. O IVA do canadense é assim, por exemplo. Nós estamos criando um imposto que se chama Imposto sobre Bens e Serviços, em um país em que tem por tradição dizer que bem é uma mercadoria física com materialidade. Não está escrito em nenhum lugar que mercadoria tem que ser física, né? O conceito de mercadoria digital existe e é aceito pela doutrina e pela jurisprudência, mas tradicionalmente, quando a gente quis fazer o ICMS incidir sobre software, nos responderam que não era mercadoria porque não tinha materialidade física. E o que a gente fez? Fez incidir o ICMS sobre o invólucro, sobre o CD em que estava o software lá dentro. Mas então a nossa tradição jurídica diz que bem tem que ter materialidade física, e a nossa tradição jurídica diz que o que é serviço? Um serviço é uma prestação numa relação interpessoal em que há um fazer humano. A gente tira a definição de serviço lá do Código Civil de 1916, também revogado, mas é ali que os tributaristas colaram para decidir o que é serviço. Nos últimos 10 anos, o STF abriu essa necessidade de fazer humano e flexibilizou bastante e ampliou bastante esse conceito de serviço. Mas o conceito clássico de serviço, para nós, envolve um fazer humano. O intangível digital não tem nem materialidade física e nem é um fazer humano, né? E daí, para o STF dizer que o software é serviço, ele diz, algum dia um ser humano desenvolveu o software. Sim, algum dia um ser humano desenvolveu esse lápis, ele não vira serviço por causa disso. Então, é frágil a sustentação do intangível digital enquanto serviço. Para mitigar ou para conseguir incluir o intangível digital dentro do IBS, o que as duas PECs fazem? Elas falam, é cobrado um imposto sobre bens e serviços. Parágrafo 1º, por bens e serviços se entende bens, serviços, intangíveis digitais, bens incorpóreos. E eles começam a enumerar o que vai estar dentro desse fato gerador. Eu acho que eu sou crítica a essa nomenclatura, por quê? Porque eu já estou vendo ali a Daniele, enquanto advogada tributarista, dizendo isso aqui não é nem bem nem serviço, é inconstitucional a incidência. Por outro lado, ainda que eu enumere, daqui a 2, 3 dias a galera do software inventa uma nova forma de produto, seja um bem, um serviço, um intangível digital, sei lá, o que inventam algo novo que não entra nessas categorias enumeradas na Constituição
e eu fico sem a incidência do imposto. E se eu quero um imposto de base ampla que pegue toda a circulação de riqueza, eu acho que cortar ou delimitar ele no bens e serviços é inadequado, né? E é por isso que, quando o meu livro, eu chamo de um novo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, porque me parece que o Imposto sobre Valor Agregado ainda é um termo mais amplo que abrange tudo. Por que que eles não gostam de Imposto sobre Valor Agregado? Porque argumenta-se, e é verdade, que o imposto ele não incide sobre o valor agregado. Eu não pego custo de insumos menos custo de produtos e faço o IVA incidir ali. Não, eu recebo créditos dos insumos e daí eu calculo o imposto sobre o valor de venda e faço uma conta de créditos e débitos. Ok, verdade. O imposto ele não incide sobre o valor agregado, ele incide sobre o valor de venda. Mas ele foi chamado no mundo todo de IVA e ele sempre incidiu sobre o valor de venda e sempre sobrevivemos a essa incidência ou essa inconsistência terminológica, né? Então, na dúvida, se eu tivesse alguma opinião, eu ficaria com a terminologia clássica, né? Terminologia clássica é essa que foi recentemente adotada nos Emirados Árabes, que é o IVA mais novo que existe, é o IVA dos Emirados Árabes, e se chama IVA. Ao contrário do australiano, que se chama IBS, do indiano, que se chama IBS, teve uma tendência de chamar de Imposto sobre Bens e Serviços, e daí vieram os Emirados Árabes e chamaram de IVA, ficaram na nomenclatura clássica, que é a que eu gosto mais para conseguir adequadamente tributar a economia digital. Bem, muito obrigada. Mais uma vez agradeço a presença da doutora Daniele e também da doutora Melissa. Foi um excelente debate. E como a gente ainda tem aí 10 minutinhos para a próxima palestra, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos. Então, doutora Daniele e doutora Melissa, fica à vontade se precisarem sair. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço a presença de todo mundo, espero que tenham gostado. Fico à disposição para conversas, enfim, se vocês me pesquisarem ali nas redes sociais, ou a Juliana tem meu contato, sempre gosto de falar sobre o assunto e trocar ideias. Muito obrigada ao convite. Obrigada, doutora. Eu também agradeço e foi uma honra conhecê-la, doutora Melissa, ainda que virtualmente. Estou aqui à disposição também no Mato Grosso, se a senhora... Quando vier a Mato Grosso, não sei se conhece, mas quando vier... Ainda não tive a oportunidade, quero muito conhecer, sim. Daí procuro conhecer o nosso calor cuiabano. E os que vierem ao Congresso Nacional de Procuradores do Estado aqui em Gramado, espero encontrar vocês e conversar. Obrigada, gente. Obrigada, doutora, mais uma vez.